Fala, meu povo, Gabriel Dias na área, e hoje a gente vai falar sobre a quem interessa esconder a verdade sobre o dia 8 de janeiro. A gente sabe que no dia 8 de janeiro rolou a invasão das praças dos Três Poderes, rolando uma quebradeira generalizada dos prédios que lá estavam, a partir de invasores radicalizados. Embora mais de 1.000 dessas pessoas tenham sido identificadas e presas, a gente ainda não tem um responsável pela falha da segurança dessa situação. E aí a gente vai juntar alguns pontos aqui para tentar identificar o que está rolando. Primeiro vamos ver de onde surgiu essa invasão, né? Antes rolou a eleição do Bolsonaro contra o Lula e foi uma eleição super polarizada, com o Lula ganhando, e depois o pessoal insatisfeito com a vitória do Lula começou a fazer acampamentos na frente dos quartéis militares. Isso aí foi gerando um clima de tensão nas pessoas, nos brasileiros, o que vai acontecer, o que pode acontecer com isso, e aí culminou com a invasão. E, legitimamente, o povo ficou revoltado com o que aconteceu, começou a ter movimentação na internet para identificar todas as pessoas que participaram da invasão, que mereciam ser punidas pelos crimes que cometeram, e, por parte dos parlamentares, houve a ideia de criação da CPI para investigar os atos antidemocráticos daquele dia. Até aí, tudo perfeito, tá correndo normal, embora teve esse ato totalmente não normal. Né? Depois disso, começou a ter umas movimentações meio suspeitas, assim, por parte do governo federal, né? Por exemplo, começou a botar sigilo nas gravações do dia 8, o governo começou a oferecer cargos políticos para o pessoal, os parlamentares, tirarem assinaturas da CPI, e foi ficando estranho, até que chegou, umas 2 semanas atrás, uma fala do Flávio Dino, na Câmara dos Deputados, falando que não recebeu nenhum relatório do Serviço de Inteligência, da ABIN, por exemplo, da GSI, e que ele não foi avisado sobre o que ia acontecer. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Só que o nosso querido Japoronga, Kim Kataguiri, conseguiu acesso a um documento, um e-mail, mostrando, na verdade, que ele foi avisado um dia antes do que aconteceu. Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça. E com a comprovação que ele sabia do que ia acontecer, a gente não tem como não rir dessa fala aqui que ele deu, né? Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. Afirmo a senhora. Por uma razão simples. Eu exerço um cargo de confiança, ele é meu chefe. E todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me cabe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu ainda. Vamos dar uma lida aqui no que o diretor-geral da PF falou para o Flávio Dino no dia 7, um dia antes da invasão. Ele fala o seguinte: pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele fala assim, vai ter quebra-quebra, cuidado. No final ele sugere que Vossa Excelência faça tratativas junto à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo do Distrito Federal quanto ao risco de circulação de ônibus de turismo que transportam os indivíduos na área central da capital federal. Isso aconteceu, mas por fim, sugere-se por fim que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também sejam impedidos de circular nessa capital. Isso não aconteceu. Então, assim, o diretor da PF falou para o Flávio Dino fazer essas duas coisas, parar as rodovias e impedir essas pessoas de circularem na capital. E ele só fez uma das partes, ele não fez as duas. E ainda, vamos dar uma olhada no horário do e-mail. O e-mail foi mandado às 18h23 do dia 7. Tem essa notícia aqui falando que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, 20 horas antes da invasão, dispensou o reforço da guarda nessa situação. E o que aconteceu durante a invasão? Teve a invasão, teve o quebra-quebra. Durante a invasão, o comando militar do Palácio falou: GSI, por favor, manda o reforço de volta porque a gente não está conseguindo arrumar isso aqui. GSI mandou o reforço de volta e acabou.
tudo foi controlado. Então, se o GSI não tivesse recusado a guarda, não teria tido quebra-quebra, a gente não teria que pagar milhões em reformas no Praça dos Três Poderes e a gente não ia perder patrimônio cultural, como, por exemplo, o relógio do século XVII, que estava intacto até hoje e quebrou esse ano, do nada, por causa de uma prevaricação de alguém da segurança. Quem foi essa pessoa, né? Como a gente não sabe quem é o culpado dessa situação, a gente precisa que a CPI seja aberta imediatamente, que a CPI investigue exatamente o que aconteceu. E não pode ser uma CPI para ficar trocando cargo, para acabar em pizza, para não fazer nada. É uma CPI com pessoas como o Kim Kataguiri, pessoas que vão fazer um trabalho sério de investigação para identificar o culpado por essa situação toda que ocorreu. E fica aqui uma provocação, né? Se o governo não tem nada a esconder, por que botar sigilo nas câmeras? Por que o Flávio Dino mentiu na Câmara? Qual é o interesse do governo em barrar a CPI? A quem realmente interessa esconder a verdade do dia 8 de janeiro? Valeu? Tamo junto.